O Brabham BT54 que o cara pediu, se eu não me engano, o Brabham BT54, ele era de 1984, tá? Se é o Brabham de 84, ele era pneus Michelin, motor BMW em linha, 4 cilindros, foi pilotado pelo Nelson Piquet, Prutel e Corrado Fabi. Ele venceu com o Nelson Piquet pelo menos 2 corridas no ano de 1984, tá? Ele era branco e azul marinho. Ele chegou a ter alterações para resolver a questão do superaquecimento do motor BMW, colocando até um radiador na frente do carro, tá? Carro bom, muito veloz. O Nelson Piquet fez 9 poles no 84 com aquele carro. Benetton de 84, gente, vocês estão falando do incrível B194, motor Ford Zetec V8, principal patrocinador maior do Sevel, mas chegou a ter patrocínio da tecnologia ao longo do ano. É um carro verde com notas de azul claro e azul médio, muito bonito, acho que é uma combinação difícil, tá? Aquele carro, ele tinha um sistema alternativo dentro da regra de controle de tração, tá? Muito inteligente. Ele contava com Ross Brown e Rory Byrne, contava com Michael Schumacher pilotando. Carro muito... É aquela coisa, é igual os carros da Red Bull. Para o Michael Schumacher, que era o melhor piloto do mundo, aquele carro, ele se adaptava, era um carro muito veloz com ele. Não tinha o mesmo motor da Williams, o Williams tinha um motor mais interessante naquela época, mas o motor Ford não fazia feio. Foi no começo da temporada o melhor carro, ao longo do ano a Williams pegou eles, tá? E é isso. Vamos lá. O pessoal falando, olhando pra tela atrás da câmera. A tela tá aqui, é vocês, tá? Não tem nenhuma tela atrás da câmera, não tem nada aqui. Vamos lá, não tem nada. Tá aqui, ó, posso girar. Você quer saber sobre a Benetton B190? A Benetton B190 correu no ano de 1990 na Fórmula 1, usava o motor Ford HB-V8. Ela tinha uma frente engraçada, né? Ela quase caía, ela começava reto o bico, aí ele caía do nada, assim. Ela usava uma cor verde mais escura, com vermelho, azul claro, vermelho, azul claro, um pouquinho de amarelo e tal. Ela era um carro, enfim, que tinha suas... Era um carro ágil, parecia ser meio grandalhão, mas era um carro ágil. Esse carro venceu 2 corridas, mas ele evoluiu muito, especialmente a partir da metade da temporada, tá? O carro começou a ir muito bem. Tinha os seus problemas de potência, mas andou bem com um motor novo no GP da Alemanha, em 1990. Deu muito trabalho com o Naninho. E foi o último ano que o Nelson Piquet foi realmente competitivo com ele, tá? Tem superchat. O carro da Jordan que o Schumacher estreou. O cara perguntou. Jordan J191, tá? Motor Ford HB-V8, projetado pelo Gary Anderson, um carro verde e azul, tá? Lindo, patrocínios da 7up, da Fuji, do Tic Tac, do docinho Tic Tac, tá? Acho que era o número 33 e 34, o número do carro, corrijam aí. Tem algum pau de repente aí? Muito... Aqui pra você. Um carro muito bom, muito equilibrado, também evoluiu ao longo da temporada. Acho que ficou em 5º ou 6º no Mundial de Construtores naquela temporada, mais provavelmente 5º, tá? Teve com pilotos Bertrand Gachot, André de Césares, e depois Gachot foi preso e foi substituído pelo Schumacher. Curiosidade, Schumacher largou em 7º na primeira corrida, tá? Fez o 7º tempo. E se o carro não tivesse quebrado a embreagem logo na segunda curva, Schumacher teria no mínimo chegado no pódio já na primeira corrida, tá? Vamos lá. Vamos lá, fala outro carro aí, gente. Gente, é só vocês darem um Google, quero que vocês me ganhem no desafio de mim. A Arrows de 1984. A Arrows de 1984, ela foi a primeira Arrows que começou a correr com um motor um pouquinho desatualizado. Acho que ela ainda correu com o Ford, mas ela foi pro BMW também, tá? Ela chegou a contar com o Gerhard Berger, com o piloto. Não sei se o Butsen também correu em 84 com a Arrows. Ela tinha um patrocínio, uma marca de cigarros inglesa chamada Barclays. Ela usava uma cor meio bege, uma cor meio creme. Era um carro
meio quadradão, você sabe, o desenho dele era meio quadradão. Podem procurar, equipe Arrows de seta, Arrows com W, de 1984. Acho que não fez nada de muito especial, mas tinham bons pilotos, né? Infelizmente o motor era bom, mas não souberam ter um carro que tirasse tudo dele. Outro superchat que virou aqui. Mostra aí, não consegui ver. Life Racing 1990. A Life, pô, a Life é um carro, talvez é o pior carro da história da Fórmula 1, tá? Eles pegaram um desenho velho, um carro já do final dos anos 80, e aí eles juntaram com a ideia de construir um motor W12, né? Então você tem um motor em V, você tem motor em linhas, tem motor boxer, eles fizeram um motor em W de 12 cilindros, horrível, o motor não rendia nada, o carro era, sei lá, 20 segundos por volta mais lento. O carro era uma desgraça, né? Ele era tudo vermelho, bico muito frio, ele era muito perigoso. Aquilo era uma bomba, né? Se eu botasse ele pra correr com um carro de Fórmula 3, ele ia mais lento. Aquele carro era uma desgraça, cara. Era um resquício de amadorismo que ainda tinha nos anos 90. Era 12 aqui. Não, o motor falou, acho que falei. Vamos lá. Olá, Laura, nem todo hiperfoco é autismo, galera. Altas habilidades ou superdotação também tem hiperfocos, nem sempre associado. Lá vem o papo de altas habilidades. Vamos lá, me deu outro carro. Não adianta falar Lotus de 87, tá? Que é o carro que... boas festas ao Dom Vagabundo. A Lotus correu em 87, tá? Um carro com motor Honda, um carro que tinha suspensão ativa. Havia uma expectativa muito grande, dado que o Ayrton Senna fez grandes temporadas em 85 e 86 com a Lotus motor Renault, e o motor tinha problemas de consumo e não era em ritmo de corrida tão veloz quanto os outros. O sistema de suspensão ativa comia uma parte da potência do carro para sustentar ele, nesse sistema meio hidráulico. Não era exatamente o mais efetivo. O Senna venceu o GP de Detroit e o GP de Mônaco com aquele carro. Mas assim, até ao longo do fim do ano o carro foi decaindo, tanto que o Senna começa a ter dificuldades com equipes como Ferrari, como McLaren, como Benetton no final da temporada de 87. E mesmo assim, entretanto, ele consegue garantir praticamente um vice-campeonato. Se ele não fosse desqualificado do GP da Austrália, ele teria ficado em segundo naquele campeonato, tá? O carro amarelo, patrocínios da Camel, acho que ainda tinha patrocínio da DeLonghi, Elf, Honda. Tech 94 é um carro patrocinado pela MTV, motor Ford V8 de cliente, motorzinho fraco. É um carro não muito seguro, ficou marcado pela morte do Ronnie Ratzenberger. Temos, se não me engano, do Nick Wirth Design, ficou muito marcado pela morte do Ratzenberger, mas é um carro lindo, tá? Em termos de pintura, ele é um dos carros mais bonitos talvez da história da Fórmula 1. Minardi de 1990. A Minardi de 1990 ela tinha os cores do partido Missão, tá? Preto, amarelo e branco. Correu com o pneu Pirelli, usava o motor Ford, tinha o clássico Pierluigi Martini pilotando. Se destacou por largar em segundo no GP de Phoenix, a abertura da temporada de 90, com o Martini, um grande Pierluigi Martini. Mas o carro só se arrastou ao longo do ano, tá? Uma pena, porque em 89 eles fizeram um bom final de temporada. O que vai ser aqui? O que vai ser aqui? Aqui é a festa da padroeira e vai falar pro jornalista agora. Chegamos então? Não temos entrevista agora? É uma rádio? Legal, vamos na rádio. Vamos falar de Fórmula 1 na rádio? Ele vai entrevistar você na rua. Bota a voz aqui. Cadê um cara que quer saber da Williams FW10? Williams FW10 foi a Williams que correu na temporada de 85.
tá? Foi a primeira Williams a extrair o que precisava do motor Honda. Foi um carro que começa como o terceiro melhor carro, o quarto melhor carro na temporada de 85 e termina como o melhor carro já no final, tá? Com vitórias do Mansell, do Keck Rosberg. Carro lindo, patrocínio da Easy, Tactel, Canon, Honda, Mobil One. Lindo, carro lindo, grande carro, tá? Terminou o ano dominante. Deixa eu ver outros aí. A McLaren MP45B, vocês realmente querem saber? É um carro que você não ganhou o título em 90, não tem graça. Vamos por menos óbvios, né? Toleman TG 183B Hart. Final da temporada de 83, começo da temporada de 84, você ainda correu com ele, você marcou o primeiro ponto com ele, inclusive. Patrocínios da Candy. Correu com o motor Hart. O motor turbo até safadinho, não era tão ruim assim quanto imagino. Problemas com fornecimento de pneu, né? Começa com Pirelli e tal. Carro azul, vermelho, depois ele vai ganhando tons de branco. Todo mundo pergunta muito da Benetton de 94. O Brasil tem um trauma com aquele carro, tá? O Senna era o herói nacional e aquele carro é um carro que o Schumacher estava derrotando o Senna, sendo um cara mais jovem. Aquilo, assim, é que o Senna morreu naquela temporada, mas aquilo poderia gerar um grande trauma nacional, que seria a superação do Senna por alguém mais jovem, né? É difícil dizer isso, sabe? Mas tava pintando, tá? Seria bem traumático para todos nós. Cara, pra dar a Lola de 88. Lola de 88, cara, ela corria com motor Ford, ela tinha a carenagem do motor meio exposta, ela era um carro multicolorido. Ela tinha amarelo, tinha vermelho, tinha azul, tudo. Tinha o amarelo, os tons das outras cores são meio escuras, né? Tinha um patrocínio da British Petrol, eu acho que a Rodia, ou a Ron Poulenc que patrocinava eles. Uma bagunça aquele carro. Não era um carro bom, não. A Lola nunca se deu muito bem ali. Lola, depois teve a La Russe e tal, nunca foi um negócio muito sucesso. O Brabham BT54, ele era de 1984, tá? Se é o Brabham de 84, ele era pneus Michelin, motor BMW em linha, 4 cilindros, foi pilotado pelo Nelson Piquet, Prutel e Corrado Fabi. Ele venceu com o Nelson Piquet pelo menos 2 corridas no ano de 1984, tá? Ele era branco e azul marinho. Ele chegou a ter alterações para resolver a questão do superaquecimento do motor BMW, colocando até um radiador na frente do carro, tá? Um carro bom, muito veloz, o Nelson Piquet fez 9 poles em 84 com aquele carro. O Benetton de 84, gente, vocês estão falando do incrível B194, motor Ford Zetec V8, principal patrocinador Mild Seven, mas chegou a ter patrocínio da tecnologia ao longo do ano. É um carro verde com notas de azul claro e azul médio, muito bonito, acho que uma combinação difícil, tá? Aquele carro ele tinha um sistema alternativo dentro da regra de controle de tração, tá? Muito inteligente. Ele contava com Ross Brown e Roy Byrne, contava com Michael Schumacher pilotando. Carro muito é aquela coisa, igual os carros da Red Bull. Para o Michael Schumacher, que é o melhor piloto do mundo, aquele carro, ele se adaptava, era um carro muito veloz com ele. Não tinha o mesmo motor da Williams, mas tinha um motor mais interessante naquela época, mas o motor Ford não fazia feio. Foi no começo da temporada o melhor carro, ao longo do ano o Williams pegou eles, tá? E é isso. Vamos lá. O pessoal falando, olhando para a tela da câmera. A tela tá aqui, é vocês, tá? Não tem nenhuma tela atrás da câmera, não tem nada aqui. Vamos lá, não tem nada. Tá aqui, ó, posso girar. Você quer saber sobre a Benetton B190? A Benetton B190 correu no ano de 1990 na Fórmula 1, usava o motor Ford HB-V8. Ela tinha uma frente engraçada, né? Ela começava reto o bico e ele caía do nada, assim. Ela usava uma cor verde mais escura, com vermelho, azul claro, vermelho, azul claro, um pouquinho de amarelo e tal. Ela era um carro, enfim, que tinha suas... Era um carro ágil, parecia ser meio grandalhão, mas era um carro ágil. Esse carro venceu 2 corridas, mas ele evoluiu muito, especialmente a partir da metade da temporada. O carro começou a ir muito bem.
tinha seus problemas de potência, mas andou bem com o estreou motor novo no GP da Alemanha, em 1990. Deu muito trabalho com o Nani. E foi o último ano que o Nelson Piquet foi realmente competitivo com ele, tá? Tem superchat. O carro da Jordan que o Schumacher estreou. O cara perguntou, Jordan J191, tá? Motor Ford HB V8, projetado pelo Gary Anderson, um carro verde e azul, tá? Lindo, patrocínios da 7up, da Fuji, do Tic Tac, sim, Tic Tac, tá? Acho que era o número 33 e 34, o número do carro, corrijam aí. Tem algum pau de repente aí? Muito. Tem aqui pra você? Um carro muito Já bom, muito equilibrado, também evoluiu ao longo da temporada. Acho que ficou em quinto ou sexto no Mundial de Construtores naquela temporada, mais provavelmente quinto, tá? Teve com pilotos Bertrand Gachot, André de Césares, e depois Gachot foi preso, foi substituído pelo Schumacher. Curiosidade, Schumacher largou em sétimo na primeira corrida, tá? Depois do sétimo tempo. E se o carro não tivesse quebrado a embreagem, né, logo na segunda curva, Schumacher teria no mínimo chegado no pódio já na primeira corrida, tá? Vamos lá. Vamos lá, falar outro carro aí, gente. Gente, é só vocês darem um Google, quero que vocês me ganhem no desafio de mim. A Arrows de 1984. A Arrows de 1984, ela foi a primeira Arrows que começou a correr com um motor um pouquinho desatualizado. Acho que ela ainda correu com o Ford, mas ela foi pro BMW também, tá? Ela chegou a contar com o Gerhard Berger, com o piloto. Não sei se o Lutsen também correu em 84 com a Arrows. Ela tinha um patrocínio, uma marca de cigarros inglesa chamada Barclays. Ela usava uma cor meio bege, uma cor meio creme. Era um carro meio quadradão, sabe? O design dele era meio quadradão. Podem procurar a equipe Arrows de seta, Arrows com W, de 1984. Acho que não fez nada de muito especial, mas tinha bons pilotos. Infelizmente, o motor era bom, mas não souberam ter um carro que tirasse tudo dele. Outro superchat. Que virou aqui. Não mostra aí, não consegui ver. A Life, pô, a Life é um carro, talvez é o pior carro da história da Fórmula 1, tá? Eles pegaram um desenho velho, um carro já do final dos anos 80, e aí eles juntaram com a ideia de construir um motor W12, né? Então você tem motor em V, você tem motor em linhas, tem motor boxer, eles fizeram um motor em W de 12 cilindros, horrível, o motor não rendia nada, o carro era, sei lá, 20 segundos por volta mais lento, o carro era uma desgraça, né? Ele era tudo vermelho, o bico muito frio, era muito perigoso, era uma bomba, né? Se eu botasse ele pra correr com um carro de Fórmula 3, ele ia mais lento. Aquele carro era uma desgraça, cara. Era um resquício de amadorismo que ainda tinha nos anos 90. Era 12. Não, o motor falou, claro que falei. Vamos lá. Olá, Laura, nem todo hiperfoco é autismo, galera. Altas habilidades ou superdotação também tem hiperfocos, nem sempre associado. Lá vem o papo de altas habilidades. Vamos lá, meu outro carro. Não adianta falar Lotus de 87, tá? O teu carro de boas festas lá do vagabundo. Verdade. A Lotus correu em 87, tá? Um carro com motor Honda, o carro tinha suspensão ativa. Havia uma expectativa muito grande, dado que o Ayrton Senna fez grandes temporadas em 85 e 86 com a Lotus motor Renault, e o motor tinha problemas de consumo e não era em ritmo de corrida tão veloz quanto os outros. O sistema de suspensão ativa comia uma parte da potência do carro para sustentar ele, um sistema meio hidráulico. Não era exatamente o mais efetivo. O Senna venceu o GP de Detroit e o GP de Mônaco com aquele carro. Mas assim, até ao longo do fim do ano o carro foi decaindo, tanto que o Senna começa a ter dificuldades com equipes como Ferrari, como McLaren, como Benetton no final da temporada de 87. E mesmo assim, entretanto, ele consegue garantir praticamente um vice-campeonato. Se ele não fosse desqualificado do GP da Austrália, ele teria ficado em segundo naquele campeonato, né? O carro amarelo, patrocínios da Camel,
Acho que ainda tinha patrocínio da DeLonghi, Elf, Honda. Sintec 94 era um carro patrocinado pela MTV, motor Ford V8, cliente, motorzinho fraco. Era um carro não muito seguro, ficou marcado pela morte do Ron Ratzenberger. Em termos de, se não me engano, do Nick Wirth Design, ficou muito marcado pela morte do Ratzenberger, mas é um carro lindo, tá? Em termos de pintura, ele é um dos carros mais bonitos, talvez, da história da Fórmula 1. Minardi de 1990. A Minardi de 1990 ela tinha os cantos do Partido Missão, tá? Preto, amarelo e branco. Correu com o pneu Pirelli. Usava o motor Ford, tinha o clássico Pierluigi Martini pilotando. Se destacou por largar em segundo no GP de Phoenix, a abertura da temporada de 90, o Martini, grande Pierluigi Martini. Mas o carro só se arrastou ao longo do ano, tá? Uma pena, porque em 89 esse era um bom final de temporada. O que vai ser aqui? O que vai ser aqui? Aqui é a festa da padroeira e vai falar pro jornalista. Chegamos então? Temos entrevista agora? É uma rádio? Legal, vamos na rádio. Vamos falar de Fórmula 1 na rádio? Vai entrevistar você na rua. Cadê um cara que recebeu da Williams FW10? Williams FW10 foi a Williams que correu na temporada de 85, tá? Foi a primeira Williams a extrair o que precisava do motor Honda. Foi um carro que começa como o terceiro melhor carro, o quarto melhor carro na temporada de 85 e termina como o melhor carro já no final, tá? Com vitórias do Mansell, do Keck Rosberg. Carro lindo, patrocínio da Issy, Tactel, Canon, Honda, Mobil One. Lindo, carro lindo, grande carro, tá? Terminou o ano dominante. Deixa eu ver outros aí. A McLaren MP45B, vocês realmente querem saber? O carro que você ganhou o título em 90, não tem graça. Vamos para meus óbvios, né? Toleman TG 183B Hart. Final da temporada de 83, começo da temporada de 84, você ainda correu com ele, você marcou o primeiro ponto com ele, inclusive. Patrocínios da Candy. Correu com o motor Hart. O motor turbo até safadinho, não era tão ruim assim quanto imagino. Problemas com fornecimento de pneu, né? Começa com Pirelli e tal. Carro azul, vermelho, depois ele vai ganhando tons de branco. Todo mundo pergunta muito da Benetton de 94. O Brasil tem um trauma com aquele carro, tá? O Senna era o herói nacional e aquele carro é um carro que o Schumacher estava derrotando o Senna, sendo um cara mais jovem. Aquilo, assim, é que o Senna morreu naquela temporada, mas aquilo poderia gerar um grande trauma nacional, que seria a superação do Senna para alguém mais jovem, né? É difícil dizer isso, sabe? Mas tava pintando, tá? Seria bem traumático para todos nós. Cara, perguntava da Lola de 88. Lola de 88, cara, ela corria com motor Ford, ela tinha a carenagem do motor meio exposta, ela era um carro multicolorido. Ela tinha amarelo, tinha vermelho, tinha azul, tudo. Tirando amarelo, os tons das outras cores são meio escuras, né? Tinha um patrocínio da British Petrol, eu acho que a Rodia, ou a Ron Poulenc que patrocinava eles. Uma bagunça aquele carro. Não era um carro bom, não. A Lola nunca se deu muito bem ali. Lola, depois teve a La Russe e tal. Nunca foi um negócio muito de sucesso.